Boa noite. É uma alegria para mim estar aqui do lado de cá, né? Essa casa que me acolheu tão bem, a minha família. E é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer pelo convite. E queria também agradecer de todo o meu coração a espiritualidade amiga que ampara, que nos guia em relação à evangelização infantil. É um trabalho grandioso, tanto para nós encarnados, quanto para as crianças, né, que estão desencarnadas. E a gente tem um amparo muito sentido dessa equipe. E mais especialmente ainda, queria agradecer a Jesus. Jesus, que foi o maior evangelizador que pisou no nosso orbe, né? Que deu seu testemunho de vida evangelizando. Então, eu não consigo falar de evangelização sem falar de Jesus. Tá muito alto. Você quer pegar o microfone? Eu acho melhor. Evangelização, como o próprio nome diz, é colocar em ação o Evangelho, né? Então, como uma primeira reflexão de hoje, queria contar para vocês que todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, somos evangelizadores em algum momento da nossa vida. Toda vez que a gente coloca em ação o Evangelho de Deus, a gente está evangelizando. São Francisco de Assis, no finalzinho da sua encarnação, ele... Não, tá, acho que está claro. No final da sua encarnação, ele juntou seus colaboradores e disse assim para eles: por onde forem, preguem o Evangelho. E, se necessário, usem as palavras. E aí eu complemento com Emmanuel, quando ele diz que o exemplo é o meio mais eficaz de educação, né? É muito mais fácil eu aprender a tocar um instrumento com um professor tocando do que eu pegar um caderno de música e tentar aprender, né? O exemplo em casa, acho que tem alguns pais aqui, avós ou tios, eu ensino meu filho a comer bem, comendo bem. Não adianta eu falar, refrigerante faz mal, e aí eu bebo refrigerante todo dia. Então, o exemplo é muito mais eficaz do que a palavra, quando a gente fala em educação. E aí, eu queria trazer uma outra reflexão para essa noite. Se o meu exemplo é tão importante para educar, eu tenho que tomar conta dele, né? Para eu evangelizar o outro, eu também preciso preocupar em me evangelizar. É de dentro para fora, né? A minha ação é mais forte do que a minha palavra. No meio do ano passado, em julho de 2017, eu participei de um encontro de evangelização em Pedro Leopoldo. Vocês sabem, né, que Pedro Leopoldo foi onde o Chico nasceu? Uma cidade onde o Chico nasceu, e foi na Fazenda Modelo, que foi onde ele passou tanto tempo da sua vida trabalhando, psicografou, né? Inclusive o Paulo Estevão, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E nesse encontro a gente mergulhou no universo da evangelização. Ele foi promovido pelo Instituto Ser, que é do Haroldo Dutra Dias, vocês devem conhecer também. Estava Sheila Passos e toda a equipe deles, e muito rico em conteúdo e muito com um senso de emotividade, de sentimento muito grande. Nós fomos envolvidos por essa esfera, né, por essa equipe espiritual, e a gente trabalhou muito o evangelizar-se, o de dentro para fora, né? Mas como eu faço isso? Preciso decorar ou devorar as obras básicas? Isso seria bom, né? É um bom começo.
Mas é mais do que isso. É prestar atenção nas pequenas coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, o celular desperta para eu acordar de manhã. Eu pego para desligar o despertador e já estou com o celular na mão mesmo. Eu aproveito para checar as minhas mensagens. Quem será que mandou mensagem para mim? Quantas curtidas tem na minha foto de ontem? Então, eu já acordo lá e vou dar uma passada de dedo para ver o que está acontecendo. E aí, em 5 minutos que eu estou passando o dedo ali, eu começo a ter um monte de sentimentos de inveja. Não que eu seja uma pessoa invejosa, mas eu vejo lá uma foto de alguém lá em Portugal, um lugar que eu queria muito estar e eu não estou, eu sinto uma pontinha de inveja. Aí eu vejo uma outra postagem de uma amiga que convidou uma terceira para tomar um café e não me convidou. E aí eu sinto ciúme. E aí eu vejo uma outra de alguém postando alguma coisa sobre a política. E aí eu fico com raiva. Muita raiva. E eu vejo outra de alguma tragédia que aconteceu, de alguma notícia ruim, e eu fico triste e angustiada. Vocês estão percebendo? Não acontece isso com vocês? É muito frequente a gente olhar nas nossas mídias sociais e a gente absorver um conteúdo desnecessário, mas que traz um tanto de sentimentos de angústia, de ansiedade, de raiva, de inveja. E aí eu preciso cortar. E se eu não cortar, ele vai ficar comigo durante todo o dia. E ele vai aumentar, porque o pensamento é criador. Então, toda hora eu vou pensar lá na minha amiga que não me convidou, eu vou ficar tão chateada com ela, né? Às vezes eu vou querer chamar uma outra e postar também, para ela também ficar com... Ó, né? Você não quis me chamar, eu vou com outra pessoa. Então, a gente fica alimentando esses pensamentos e criando uma atmosfera, sintonizando com outras pessoas que estão pensando igual a gente, criando uma atmosfera muito angustiante, né? E aí eu preciso cortar. E como que eu corto? A oração é a chave. A prece. A conexão com Deus. Eu preciso me conectar com Deus, com Jesus, para eu limpar a minha mente e o meu coração desses sentimentos que eu mesma gerei, né? Eu mesma criei e alimentei. Então, ao acordar, em vez de passar o dedo lá nas mídias sociais, faz uma oração, agradecendo pelo dia. Tem alguém no meu trabalho que eu não me dou bem ou que não gosta de mim? Ai, Jesus, abençoa o dia dessa pessoa. Eu não dou conta de gostar dela ainda, mas o Senhor dá. Né? Então, que ela tenha um dia maravilhoso. A oração é necessária durante todo o nosso dia, porque ela limpa o nosso espírito. A gente toma banho todo dia, não toma? Espero. A gente precisa, né? Tomar banho, escovar os dentes, tomar água, se alimentar, cuidar da higiene do nosso corpo físico. Como uma rotina, todos os dias a gente faz isso. Então, todos os dias, como uma rotina, eu preciso cuidar da higiene do meu corpo espiritual, da minha mente, do meu coração. E a gente faz isso através da oração. Tem uma musiquinha que a gente coloca para o meu filho maior, e uma musiquinha de evangelização que ele gosta muito, mas a gente deixa no carro e já me ajudou muito também, que fala assim: mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor e não desista. Todo dia é dia de tentar mudar. Né? Então, ele canta isso diariamente. E a gente também precisa mudar o nosso pensamento. Porque, senão, a gente entra numa vibração que depois fica difícil sair. Né? Numa das palestras da Sheila Passos, que é uma das pioneiras em relação à evangelização de bebês, ela colocou essa frase: o Evangelho de Jesus salva. Ela é meio forte, né? Mas aí eu fiquei pensando... E dentro das obras que a gente tem na doutrina, a gente consegue encontrar isso.
No Nosso Lar, de André Luiz, psicografia do Chico, acho que também a maioria deve conhecer, André Luiz passa 8 anos no umbral, lá no comecinho do livro, quando ele começa a narrar. Ele passa 8 anos no umbral, e ele só consegue sair dali quando ele tem uma experiência evangelizadora. Quando ele acessa essa experiência, ele acessa no seu inconsciente, no seu espírito, quando a memória de quando ele era criança e a sua mãe colocava ele para dormir e fazia uma oração junto com ele. Ele se lembra disso e faz uma prece sentida, com muito sentimento. E a partir desse momento, ele consegue ver Clarencio. E ele dá início à sua saída dessa situação. No livro Paulo Estevão, de Emmanuel, também psicografia do Chico, nós temos o exemplo de uma grande evangelizadora. E ela, por incrível que pareça, não aparece no livro, a não ser pela memória das pessoas. Né? Ela nem sequer a gente sabe o nome dela. É a mãe de Gesiel e Abigail. Gesiel que depois é Estevão, né? E durante todo o livro, Gesiel e Abigail se lembram dos ensinamentos da mãe, da evangelização da mãe dentro de casa. Um dos trechos que eu gosto muito é esse. Eles, só para localizar vocês, aqui é um trecho que eles foram presos, o pai e Abigail e Gesiel, por conta do fogo que ele ateou lá na propriedade romana, e o pai está prestes a ser morto. Foram presos injustamente, o pai está prestes a ser morto. E aí tem essa fala: não nos aborreçamos com o pai, tornou a jovem. Estive pensando que, se a mamãe estivesse conosco, ele não chegaria a reclamações de tão tristes consequências. Nós não temos aquele poder de persuasão com que ela, carinhosa sempre, iluminava a nossa casa. Lembras-te? Sempre nos ensinou que os filhos de Deus devem estar prontos para a execução das divinas vontades. Então, ela ensinou a resignação para esses filhos. E diante da dor, de uma dor tremenda, de ver o seu pai sendo judiado e morto depois, e eles passando por isso, essa foi a fala dela. Depois de meditar longos minutos, Gesiel falou comovido: se eu morrer, Abigail, hás de prometer-me seguir à risca aqueles conselhos da mamãe, para que tivéssemos a vida sem mácula neste mundo. Lembrar-te-ás de Deus e da nossa vida de trabalho santificador, e nunca ouvirás a voz das tentações que arrastam as criaturas à queda, nos abismos do caminho. Recordas-te, das últimas observações da mamãe no leito de morte? Se recordo, respondeu Abigail com uma lágrima. Tenho a impressão de ouvir ainda as suas últimas palavras. E vocês, meus filhos, amarão a Deus acima de tudo, de todo o coração e de todo o entendimento. E ela passou isso com tamanha verdade, com tamanho sentimento, porque era de dentro para fora, que eles conseguiram absorver e carregar isso durante toda a vida. E indiretamente, através dessa evangelização dos filhos, ela conseguiu evangelizar o Saulo também. Porque Abigail e Gesiel e Estevão foram responsáveis, né, muito diretos da transformação de Saulo. Nós estamos recebendo, passando por esse, né, processo de regeneração do planeta, espíritos de intelectuais, de artistas, de cientistas, de pessoas muito inteligentes, mas que também têm ainda uma deficiência moral e que necessitam do Evangelho para se prepararem. E aí é nosso dever, como pais, como avós, como tios, evangelizadores da casa espírita e dentro de casa, nós temos essa obrigação de sermos instrumentos de Jesus para construir essa asinha da moral,
para essas crianças, que vão ser tão importantes nesse mundo que a gente está vivendo. Também vamos receber e estamos recebendo espíritos mais preparados, vindos de mundos melhores, que também vão atuar na política, na medicina, no esporte, em todas as áreas. Mas, para que eles possam auxiliar da melhor maneira nesse processo de regeneração do país, eles precisam se firmar no Evangelho. E é aí que entra o nosso papel, de mostrar Jesus. De mostrar não, porque ele já conhece, mas de trazer a vida, né? De relembrar. Quando eu era criança, a minha educação religiosa é a comum da maioria, né? Que é o catolicismo, que foi o catolicismo quando eu era criança. E a imagem que eu tinha de Jesus era do Jesus crucificado. Era do Jesus com uma coroa de espinho e com o sangue escorrendo pela face e o olhar triste. E só depois de adulta que eu consegui transformar essa imagem na imagem de um Jesus carinhoso, alegre, sorridente, meu amigo, que me dá a mão, que caminha comigo. E é esse Jesus que a gente tenta mostrar para as crianças, lá em casa com os meus filhos, na evangelização aqui. Jesus é amigo. Pega só para mim, Vicentinho. Jesus é assim. Ele não tem uma coroa de espinho, nem pregos nas mãos. Ele é um boneco que eu brinco, que eu durmo. Né? Esse é do meu filho, e tenho do meu bebezinho, que é um bebezinho Jesus. E aí o meu filho maior chega, mamãe, Rodrigo, olha aqui, seu Jesus chegou, seu Jesus chegou. E aí brinca com ele, né? Então, a gente canta que Jesus é meu amigo do coração. Né? Jesus brinca comigo, com as crianças. Ele está perto, ele está no meu coração, ele está nas minhas histórias, nos meus livros. Né? Ele não fica longe mais. No finzinho do ano passado, foi lançado um livro chamado Evangelização no Mais Além, do seu Lúcio de Abreu. O seu Lúcio foi um grande evangelizador espírita em Belo Horizonte. Por mais de 40 anos, ele, junto com a esposa, trabalhou com evangelização infantil. Ele era irmão do seu Honório Abreu, que foi um dos mestres do Haroldo Dutra Dias. Né, e uma figura muito importante em Belo Horizonte, e acho que em todo o país. Né? O Honório Abreu foi presidente da União Espírita Mineira. É um grande divulgador da doutrina. Sim. Uma referência como pessoa e como divulgador da doutrina. E o seu Lúcio, irmão do seu Honório. Né? Também uma grande personalidade. E aí ele escreveu esse livro sobre a evangelização no outro lado. Quando ele desencarnou, o que ele foi fazer do outro lado? Trabalhar com evangelização. Né? E aí tem algumas falas que eu queria trazer para vocês, porque o trabalho do lado de lá é grandioso. É grandioso. A gente é um intercâmbio, é um instrumento, né, do plano espiritual para atuar aqui, no plano físico. E ele fala assim... Imagina você, os efeitos... Ele conversando com uma menininha que ele estava instruindo. Imagina você os efeitos do Evangelho de Jesus. Embora a criança esteja no período em que a consciência está como que anestesiada, o inconsciente receberá os benefícios de maneira eficiente para comandos futuros. Foi o que aconteceu com o André, né? Com o André Luiz. Mas e aí, Cláudia, evangelização de bebês? Mas é tão pequenininho, né? Tem uns que chegam com 3 meses. O Rodrigo vem na barriga, já participando das aulas. E aí? Né, uma das perguntas da Aninha no livro era assim, seu Lúcio, como se processará em crianças tão pequenas a fixação do tema da aula de evangelização? Porque eu não posso dar uma palestra para bebês. Você acha que eles ficam assim, sentadinhos e quietinhos igual vocês? Não, né? O conteúdo moral da aula será fixado de maneira indestrutível nos arquivos psíquicos do espírito. Para isso, existe um grande trabalho dos servidores do nosso plano e o esforço íntimo do próprio espírito.
aliados à boa vontade do evangelizador. Então, é um trabalho espiritual do evangelizador, daquele espírito, mesmo que no corpo de uma criança, e da família, em conjunto. E o bebê é mergulhado numa experiência. Ele sente, ele não entende cognitivamente, mas ele sente. E esse sentir fica gravado para ele poder acessar a qualquer momento. Não tenham dúvidas disso. Parece que não, mas isso acontece. Ela fica gravada. E para isso, a aula de evangelização de bebês, eu estou vendo que a casa fica mais cheia quando a gente dá aula, né? Porque vem os pais com as crianças e as crianças sobem, os pais ficam aqui, né? Na evangelização de bebês, não. Por isso que ela acontece um pouco mais cedo aqui nessa casa. Porque a gente precisa de um responsável afetivo da criança na aula. Porque nós não somos cuidadores daquele bebê. Nós vamos trabalhar o Evangelho de Jesus. Então, a mãe é a cuidadora, né? Então, a presença da mãe, do pai, da avó, de algum responsável, ela é pré-requisito para ter a aula de evangelização de bebês. A criança, nessa faixa etária, que é do 0 aos 3 anos que a gente trabalha, precisa de uma rotina estruturada, previsível, para que eles consigam compreender o momento que estão inseridos. Então, a gente senta no chão. Não sei se vocês já conhecem, já foram lá em cima ver, tem um monte de tapete, de EVA, e a gente senta no chão com eles. E a gente tem uma rotina estruturada para que eles se sintam mais confortáveis, né? Objetos próprios que não machucam, vou mostrar para vocês. E as aulinhas são organizadas em pequenos espaços de tempo. A gente divide em 4 tempos de 10 minutinhos, porque senão fica cansativo para elas, né? Então, a gente tem o acolhimento, e o acolhimento é fundamental para os bebês, porque eu acho que para todo mundo, né? Mas para os bebês, eles respondem, se sentem presentes ali na aula, né? Então, eu olho para o bebê e falo: boa noite, Clarinha do meu coração, você está na evangelização. E a Clarinha me olha e ela, com o olhar dela, ela fala assim: eu sei que você me vê, tia Carla. Ela me olha. Ela às vezes está brincando e a hora que eu falo: Luísa, boa noite, a Luísa olha. A hora que eu canto para o Léo olha, para o Rodrigo, para o Pedro, para todos. Eu sei que você me vê, tia Cacau. Eles respondem com o olhar. A gente faz a prece e aí a gente conta história. E a história, o nosso temário é sobre a Gênese planetária. E a nossa história não é assim, eu falando. A nossa história é com um tapete contador de histórias. Então, esse tapete é o nosso planeta. E quem ajudou a criar, quem ajudou Deus a criar o planeta e a cuidar dele, é Jesus. E a todo momento eles estão em cima desse tapete. Depois eu vou mostrar umas fotos para vocês. E aí aparece o sol no planeta e a gente canta a musiquinha do sol. Mas tem a lua também. Aí a gente apaga as luzes, mostra a lua e acende o pisca, que são as estrelinhas. Então é muito sensorial, né? E aí tem as nuvens. E a nuvem ficou cheia. E aí dessa nuvem cheia começou a chover. Igual lá fora. Só que a gente faz chover dentro. E a gente espirra essa aguinha na mão do bebê, no pé do bebê, para ele sentir, né? Não é só eu falando, eu estou sentindo que molhou meu pé, é a chuvinha caindo, né? E aí a gente vai contando a história com os elementos e encantando essa criança. Eu vou precisar que você segure o microfone.
Então a gente começa no reino mineral, com a água, com a pedra, com a terra. Depois a gente passa para o reino vegetal. E no reino vegetal, a gente conta que a semente caiu na terrinha, fofa e quente. Só que ela sentiu uma saudade danada do sol e da chuva. Mas Deus, que é muito bom e generoso, deu um presente para a semente. Esse presente se chama fluido vital. E a gente sopra nas crianças o fluido vital. E na semente também. E canta a musiquinha. Flu, 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 fluido vital, mora nas plantinhas do reino vegetal. E aí a semente começa a crescer. Ela cresce e ela consegue sentir o sol e a chuva de novo. Então a gente usa desses elementos para encantar, né? Para o meu filho, isso aqui não era líquido de bolhas, era fluido vital. Mamãe, vamos brincar de fluido vital? Né? Isso grava, né? E a gente não economiza nas palavras, não. A gente tem aula de reencarnação, que é uma delícia a aula de reencarnação. Então, eles vão para o plano espiritual e reencarnam, passando pelo túnel da evolução, né? E aí a gente tem a vivência. Então, na aulinha da água, a gente leva água gelada, água quente, pedrinha de gelo, e aí eles põem as mãozinhas, os pezinhos. Na aula da terra, leva a terra. Na aula dos vegetais, leva os vegetais para eles pegarem. Quem pode comer, experimenta. Né? E a gente vai até pintinho, a gente já levou cachorro, né? Tem aula dos animais, eles brincam com os animais também. E a gente vai fazendo isso. Depois a prece final e o passe. Eles fluidificam a água também. Põe a mãozinha na água para fluidificar e tomar no final. Posso passar? Eu trouxe algumas fotos para vocês verem das crianças na nossa aulinha. Tem. E o sol alegre a sorrir. É Deus que acorda bem cedinho e vem trazer seu amor pra mim. Um jardim de rosas florescendo e o rio correndo para o mar. É Deus que alegra minha vida e vem trazer seu amor sem fim. A vida é um presente que Deus nos deu, é só cuidar muito bem. O amor que nos dá lhe dou também, por todo o carinho seu. Uma fruta amadurecendo e o trigo ao vento a balançar. É Deus que alimenta todo mundo e vem trazer seu amor pra mim. Brisa passa de repente e a chuva refresca os animais. É Deus que agrada todo mundo e vem trazer seu amor sem fim. A vida é um presente que Deus nos deu, é só cuidar muito bem. O amor que nos dá lhe dou também, por todo o carinho seu. A vida é um presente que Deus nos deu, é só cuidar muito bem. O amor que nos dá lhe dou também, por todo o carinho seu. Uma gracinha, né?
Mas não é tão silencioso assim, não. É uma certa baguncinha. Deliciosa. Mas é muita interação. Muito interativa. É interação o tempo todo. Por isso que a gente fica no chão, né? E sentando ali junto com eles, porque eles correm, sobem no tapete, quer pegar a chuvinha, e o outro quer também. Então, é tudo junto e misturado. Mas eles reconhecem e abraçam Jesus. Né? Eles ficam com Jesus o tempo todo. Não sei se vocês perceberam nas fotos. Tem foto dançando de roda, tem foto com ele no tapete, abraçando na hora da prece. Então a gente tem que ter mais de um Jesus. A gente tem vários bonecos para eles não brigarem por causa do boneco de Jesus. Né? E outra coisa muito interessante é que os pais adoram a aula de evangelização dos filhos. Essa presença obrigatória no começo vira um prazer que agora que as crianças estão começando a crescer, porque a gente tem uns que passam dos 3 anos, não são bebês mais, e aí os pais não querem ir embora. Eu acho que a gente vai ter que criar uma evangelização eterna, assim, para ficar todo mundo junto. E todas essas técnicas, essas ferramentas que a gente usa, pode ser usado em todas as faixas etárias da evangelização, inclusive no Evangelho no Lar. Né? Então, o Léo fica com Jesus em casa, a gente pode montar o tapete, se não tem o tapete, pega um livrinho de evangelização infantil ou a história de Jesus, né? Traz a criança para participar do Evangelho no Lar. É muito importante eles irem crescendo com isso como uma coisa natural e gostosa. Porque se eu só leio o Evangelho, a criança fica brincando com o carrinho ali do lado, ou doida para terminar, passa a ser uma coisa de obrigação. E Jesus não tem que ser obrigação, tem que ser prazer, né? Tem que ser o meu amigo do coração. Então a gente conversa muito com os pais também para que levem isso, a evangelização, para dentro de casa. É muito importante, é nosso dever evangelizar os nossos filhos, né? Independente de qualquer crença, mas já que a gente está falando, né, da doutrina, então junto com as histórias das parábolas, né, com os livros que a gente lê, transforma numa linguagem que a criança possa entender. Desde pequenininho, né? Para ele, às vezes eu estou um pouco triste ou com dor de cabeça ou alguma coisa, e aí eu fecho o olho, Léo, mamãe, você quer que eu te dê um passe? Então isso é normal, é natural. Né? Palavras como fluido vital, como princípio inteligente, como pensamento contínuo que a gente trabalha, como reencarnação que a gente trabalha na aula, são palavras normais para eles. Eu recebi um vídeo de uma mãe, que agora a gente está de férias, da evangelização. E aí uma mãe mandou para o nosso grupo a filhinha dela, que está aprendendo a falar, cantando a música do pensamento contínuo, que é super difícil. E ela se embananou nos pedacinhos, mas ela continua cantando. Colocou o colar, que a gente coloca o colar, e cantando a música do pensamento contínuo. Né? Trouxe outro trechinho desse livro, A Evangelização no Mais Além, que eu gosto muito, né? E para deixar como reflexão também para vocês. Aninha, pensemos juntos. Reunião mediúnica é sempre remédio salutar aos doentes da alma. O doutrinador é o enfermeiro amigo que medica e auxilia no tratamento, que busca a melhora até a cura. Mas a evangelização é o nosso Senhor Jesus Cristo vindo ao nosso encontro na pregação do monte. Evangelização salva. Chegará o tempo em que evangelizadores, coordenadores, cooperadores, todos, enfim, vamos nos conscientizar da verdadeira significação da tarefa e a faremos com total espírito de serviço. Se bem feita, sua eficiência será tal que não haverá mais necessidade de se doutrinar, pois os espíritos não mais adoecerão,
porque estarão vacinados, estarão evangelizados. Eu me emociono toda vez que eu leio isso, porque parece uma realidade tão longe, né? Mas está nas nossas mãos. Está nas mãos de todo pai, de todo avô, de todo tio. Preciso trabalhar numa casa espírita, né? Seria bom, pode vir. Mas se eu não tenho essa aptidão, eu posso fazer isso em casa, com os meus pequenos, para que eles, pelo menos eles, não adoeçam da alma, para que eles não adoeçam do espírito, ou para os que já estão doentes, que possam se curar. Porque Jesus cura, Jesus salva. Basta que a gente abra as portas para Ele estar do nosso lado todos os dias. Muito mais presente do que o meu celular. Porque Ele anda comigo aqui coladinho. Quem tem filho, então não deixa longe, né? Mas Jesus tem que ser maior do que o celular, o computador, qualquer coisa, né? Tem que andar com a mão assim, coladinha. Porque Ele está nos auxiliando a todo momento. É a gente que às vezes não escuta ou não abre as portas do nosso coração. É a gente que precisa abrir para Ele poder entrar. E ensinar as crianças a abrirem também. Assim, nós começamos a olhar com mais seriedade, com mais carinho para a evangelização, na nossa casa espírita, na nossa casa, né, em qualquer lugar que a gente esteja. Porque evangelização é colocar o evangelho em ação, independente do lugar. Pode ser aqui, lá na rua, no supermercado, na padaria, na minha casa. É só eu colocar em ação o evangelho de Jesus. Jesus está sempre nos dando bom dia, boa tarde, boa noite, e falando assim: Cláudia, eu estou te vendo. E Ele só quer que a gente olhe de volta nos olhos dEle e fala: eu sei que você me vê, Jesus. Eu sei. Muito obrigada. Era isso que eu queria passar para vocês hoje.